Vem cá, eu sei que tu herdou roupas dos teus primos, e dos primos dos teus primos, e dos primos dos primos dos teus primos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Franciele Vieira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Acredito que muita gente aqui vai se identificar com esse assunto, porque pessoal da minha geração, e acho que até hoje, né, rola essa coisa de passar roupas de geração em geração, e doação de roupas, aí do teu primo que não serve mais, a roupa tava novinha, e aí tu ganha a roupa, e aí de ti passa pro teu irmão mais novo, e aí passa pro teu primo, e assim vai passando todas as gerações da família. Ai, gente, como eu odiava isso, sabe? Eu odiava isso quando eu era criança. Quando eu era criança, era assim, né? A gente ganhava, a gente tinha roupa de sair, ou a roupa de ocasiões especiais, que era para usar no Natal, no Ano Novo e em datas comemorativas, aniversários e tal. Aí de resto, gente, era roupa ganhada. Eu ganhava roupas que passaram pela minha irmã, pelas minhas primas. Aí era assim, né? E de mim ainda passava pra mais gente, né? Porque a situação também não era fácil hoje em dia. Hoje em dia se tem mais facilidade, né, pra adquirir as coisas. Hoje em dia as coisas estão mais fáceis, a situação é mais fácil. Eu sempre fui uma criança que eu tive bastante atrito com a minha mãe por conta de eu não gostar das roupas que eu tinha que usar, né? Naquela época não tinha essa de criança com personalidade forte. As crianças obedeciam seus pais e o que a minha mãe dizia para eu usar, eu usava. Por muitas vezes eu chorava porque eu não gostava, né, das roupas que ela escolhia pra mim. É muita coisa assim que eu não gostava, que eu rebatia, mas sempre acabei usando, né? Usava porque tinha que usar, era o que tinha e, né, quando era ordem, era ordem. Mas eu sempre gostei de coisas diferentes, sabe? Desde criança, eu sempre gostei de coisas diferentes. Eu lembro que tinha uma colega da minha mãe que ela gostava muito de mim, ela tinha um sonho de ter uma menina, ela tinha um sonho de ter uma filha menina. E nessa época ela ainda não tinha filhos e ela me dava presentes e tal, ela passava me dando mimos, assim, sabe? E ela gostava sempre de perguntar o que eu queria ganhar, né? Lembro que ela me deu esmalte verde e azul, que naquela época, quando eu era criança, né, gente, eu devia de ter 4, 5, 6 anos. Naquela época, esmalte colorido, verde, azul, era uma coisa, tipo, muito... Era uma coisa muito pra frente, né? Era uma coisa assim, tipo, nossa, esmalte verde. E ela me deu batom preto também. Ela me deu um batom preto. A mãe surtava. A mãe ia à loucura comigo, assim, ó. A mãe ia à loucura comigo e com ela porque ela me dava as coisas, né? E eu sentia assim, nossa, ela sim me entende. Ela sim sabe do que eu gosto. Eu sempre gostei de coisas diferentes. Aí depois, quando eu fiquei mais adolescentezinha, eu gostava de usar uma faixinha no cabelo. Eu gostava de usar um acessório no pescoço, calça larga. Gostava de usar, aí naquela época, foi naquela época da febre dos tênis, da Xuxa, da sandália, da Sandy. Sabe aqueles calçados transparentes que vinham, que a gente usava com uma meia colorida? E aí eu curtia muito usar aquelas meia coloridas até o joelho, com aquele calçado, aquela sandália transparente. Nossa, eu gostava muito. E sempre fui, assim, sempre fui diferenciada, assim, sempre fui diferente das outras crianças, né? Sempre fui diferente do padrão, assim. Desde criança sempre gostei de coisas diferentes. Mas eu não podia me expressar muito, né? Eu não tinha muita liberdade de expressão, assim, até porque quando eu era criança, né?
deixavam usar. Aí depois, quando eu fui me tornando adulta, que o meu verdadeiro estilo foi, né, aparecendo. Tive uma época que eu me vesti conforme o padrão, calça jeans e tal. Porque quando a gente tá trabalhando em empresas que exigem um certo tipo de roupa, tu não tem muito o que fazer, né? Tu tem que te adequar àquilo ali. Mas, tirando isso, eu sempre gostei de coisas diferentes, vestido, longo, saia. Eu sempre defini o meu estilo como um estilo meio hippie, assim, sei lá, é um estilo alternativo. Eu considero o meu estilo alternativo, porque eu ando mais largada, estilo mais largado do que arrumadinha, né? Eu não gosto de andar arrumadinha, de andar de salto, de andar, sabe? Eu gosto de maquiagem, eu gosto de acessórios, mas eu não gosto de andar assim, como se eu estivesse indo pra uma reunião, sabe? Não gosto. Quando eu fui morar em Floripa, eu me senti no paraíso, porque em Floripa é um lugar alternativo onde as pessoas conseguem se vestir conforme elas gostam, conforme elas são. Lá muito pouco tu vai ser julgado pela tua aparência, porque a maioria das pessoas se veste assim de um modo mais alternativo, né? Com relação às minhas tatuagens, eu sempre gostei da tatuagem. Desde criança sempre me fascinou e sempre me chamou muita atenção. Quando eu via uma pessoa tatuada na rua, eu ficava tipo, nossa, eu ficava encantada olhando, eu achava muito massa. E sempre cada tatuagem que eu fiz pra mim sempre foi uma coisa assim, tipo, nossa, fiz mais uma tatuagem, tô super tatuada. Até quando eu fiz tipo essa estrelinha aqui, eu pensei, nossa, tenho mais uma tatu. Mas eu comecei na adolescência, né, fazer tatuagem, comecei aos poucos. Na minha infância, eu sempre ouvi dos meus pais que os meus pais, eles são de outra geração, então eles sempre tiveram outra mentalidade, outra opinião sobre isso, né. Pra eles, assim, sempre foi, quando aparecia alguma coisa na TV, assim, no quadro policial, eles diziam, nossa, o meu pai, né, principalmente o meu pai dizia, nossa, só podia ser marginal, olha ali, é todo tatuado, sabe? Esse tipo de comentário, assim, que eu escutava e eu tinha que ficar quieta porque eu não podia expressar a minha opinião quanto a isso. Não queria bater de frente, né, e rebater aquilo ali, dizer, não, pai, mas não é assim, eu não batia de frente. Mas claro que a partir do momento que eu comecei a me tatuar, o meu pai não gostou, ele nunca falou nada. Mas já aconteceu assim, do meu pai ficar dias, um mês ou mais de mês sem falar comigo, sabe? Por exemplo, essa tatu aqui, que é uma geisha, que foi a primeira tatu grande que eu fiz, eu ainda morava com os meus pais. Não, eu não morava mais com os meus pais. Eu já morava aqui na minha casa, porém é no mesmo pátio, mas já morava aqui na minha casa. E eu fiz a tatu e, cara, eu acho que por mais de mês o meu pai ficou sem falar comigo e ele nunca brigou comigo, ele nunca chegou e me falou, não gostei disso que tu fez. Mas eu sabia que era por causa disso, sabe? E eu sabia sempre que a preocupação dele era com o que os outros iam falar ou pensar. E sempre tive isso bem claro pra mim, que as minhas tatuagens, que o meu estilo não definem o meu caráter. Sempre mostrei isso com as minhas atitudes, sempre fui o máximo de pessoa educada, respeitosa, gentil. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí assim foi indo, eu fui aderindo a esse estilo. As minhas roupas também, como eu já comentei aqui, eu gosto muito de roupa de brechó, eu gosto muito de coisinhas mais vintage,
Mas, sabe, eu gosto muito de tricô. Se eu pudesse, eu teria uma pessoa assim, ó, só pra trabalhar pra mim, pra fazer roupinha de tricô e roupinha de crochê. Que eu amo de paixão, eu tô sempre comprando, eu tô sempre procurando uma roupinha de tricô, uma roupinha de crochê. Que eu amo por mim, eu me vestia só assim. E com relação às minhas tatuagens também, acredito que as pessoas também já cansaram de me fazer esse tipo de comentário ou de querer impor, né, suas opiniões quanto a isso. Mas já escutei muito também de me dizerem, nossa, tu vai ficar velha e toda tatuada, e essas tatuagens vão ficar feias quando tu ficar velha, e blá, blá, blá. Esse tipo de coisa que a gente tá cansado de escutar, sabe? Esse tipo de opinião que a gente não pede, né? Porque as pessoas sempre dão opinião na vida da gente, nas coisas da gente, sem a gente pedir. E é assim, né? Mas eu sempre levei na esportiva, assim. Eu sei, uma coisa que eu sempre digo, né? Se não gosta de tatuagem, não faça. Mas não enche o saco de quem faz, né? E hoje em dia é uma coisa que tá ficando tão comum, né? Tá ficando tão mais comum, tão mais popular. Hoje em dia a gente vê pessoas de mais idade fazendo tatuagem. E a gente vê pessoas idosas toda tatuada e eu acho isso muito massa. E é assim que eu quero ser uma idosinha toda tatuada. E antes eu até dizia assim, ah, eu vou ficar só com o rosto de fora, eu vou me tatuar e ficar só com o rosto de fora. Mas eu vou tatuar até o rosto, gente, eu não vou parar. E eu tenho bastante tatuagens, acho que eu ainda tenho poucas. Tenho vontade de fazer muitas mais, pretendo sim tatuar todo o meu corpo, porque eu gosto muito disso. E quem não gosta, que não olhe e que não faça, né? Porque é para isso que nós temos o livre-arbítrio. O que causou mais estranhamento, digamos assim, com relação ao meu estilo, e ocorreu também uma mudança interna comigo, claro que sempre, né, para ser uma pessoa melhor, com relação mesmo a provas sociais para as outras pessoas, que sim, eu sou uma pessoa do bem, que foi os dreads, polêmico, né? Eu sei, como eu disse, eu sempre gostei de coisas diferentes, eu sempre gostei de cabelos diferentes, mas é sempre aquela coisa, né? Se tu sempre vai ser escravo de alguma coisa. Ou tu tem cabelo e tem que cuidar, ou então tu não adianta ter cabelo, né? Quando meu cabelo era cacheado, eu tinha que ter todo um cuidado, eu tinha que usar produtos específicos, eu tinha que deixar secar naturalmente, e aí eu tinha dias específicos para lavar o cabelo, e eu tinha que ficar no sol, pegando do sol para secar o meu cabelo, era toda uma novela, né? E depois que eu comecei a alisar o cabelo, a mesma coisa, todo um cuidado, só que diferente, questão de ter que lavar cabelo, secar, fazer chapinha, sempre essa mesma... Sempre esse ritual, né, que eu digo, o dia de lavar o cabelo é um ritual. As manas aqui vão se identificar comigo, né? Aí o dia de lavar cabelo é como se fosse assim, ó, dia de... Hoje é dia de lavar cabelo, é um acontecimento, né? E eu sempre tive também vontade de ter o meu cabelo colorido. Ainda não fiz o meu cabelo colorido, mas não é uma hipótese descartada. Acho que em algum momento da minha vida ainda vou fazer o cabelo colorido. Mas com relação aos dreads, eu vinha numa fase assim, cabelo liso, com mechas, que eu tava com mechas, e aí eu tava sentindo assim, tá muito normalzinha, sabe? Ai, eu tô precisando fazer alguma coisa pra... não tô curtindo, tá muito normal, tá muito padrão. E eu sempre gostei, eu sempre admirei dreads, eu sempre gostei de dreads. E lá em Floripa, como eu tava longe de todo mundo, né, e aí eu podia fazer o que eu queria, sem julgamentos, porque só as pessoas só iam ver a cagada depois de já feita, né.
Mesmo assim, eu tinha medo e receio de contar pra minha mãe. O que o respeito não faz, né? Não é medo, é respeito. Mas eu tinha, ainda assim, eu tinha um pouco de medo, assim, de contar pra minha mãe com relação à reação dela mesmo, né? E aí eu sempre gostei, sempre tive um sonho. Um dia eu vou fazer dread no meu cabelo e tal. Aí procurei lá, achei a Dread Maker. Ela nunca tinha feito uma cabeça inteira. Ela já trabalhava com dreads já há algum tempo, uns 2, 3 anos. Mas ela fazia assim, fazia nuca, fazia dreads removíveis e aí aqueles que tu coloca só aqui na parte da nuca, assim. Ela nunca tinha pego uma cabeça inteira pra dreadar. E o meu foi o primeiro trabalho inteiro, cabeça completa, que ela fez. E aí ela me perguntou, né, Fran, ela me dizia, mas tu tem certeza que tu vai dreadar todo o cabelo? Tu tem certeza? Tu não acha que tu vai te estranhar? Tu não quer começar aos poucos? Faz uns dreads na nuca, aí se tu gostar tu vai fazendo mais. Eu, não. Eu quero fazer toda a cabeça. E ela assim, caraca, tu é louca? Eu sou louca, mas eu quero fazer toda a cabeça. E aí eu tirei as dúvidas com ela, né? Queria saber se depois podia desmanchar, se eu quisesse. Aí ela me explicou que sim, que dava pra desmanchar os dreads, mas que não seria um processo fácil e nem que o cabelo ficaria normal, né, novamente. Mas eu já tinha essa consciência que caso acontecesse alguma coisa e eu quisesse tirar os dreads, eu poderia cortar o cabelo, aí eu ia passar por todo aquele processo de transição. E aí eu pensei, bom, vou fazer, é isso que eu quero mudar e já era, vou fazer os dreads. Fiz. Gente, demorou 10 horas, eu fiquei 10 horas inteiras, eu não parei nem pra ir ao banheiro. Fiz os dreads, toda a cabeça, eu só deixei a franja de fora. Inicialmente eu deixei a franja de fora. Aí passou algumas semanas e aí eu fui fazer a manutenção dos meus dreads e aí pedi pra ela dreadar o resto, né? Aí eu fiquei com todo o cabelo com dread. E, gente, isso foi uma coisa muito louca, assim, porque isso, sim, causa um estranhamento nas pessoas, sabe? E isso, com relação aos dreads, eu notei que causa um estranhamento das pessoas, que as pessoas ainda têm preconceito com isso. Porque tu chega num lugar, cara, é muito assim, ó, é uma viagem isso, porque tu chega num lugar e principalmente pessoas de mais idade, assim, sabe? Se tu chegar num mercadinho, numa farmácia, numa padaria e tiver pessoas ali no lugar de mais idade, elas vão te olhar assim. E elas já parece que se protegem. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, gente. Eu não sei, assim, ó. Eu não sei se elas pensavam que eu ia assaltar elas ou que eu ia sacar uma arma. Mas era uma coisa muito louca, assim, os olhares que eu recebia. Recebia muitos olhares de admiração, né? Olhares curiosos, que é o que mais acontece, as pessoas olham com curiosidade, porque é um cabelo diferente, é um cabelo que chama atenção. Não tem como tu sair na rua e passar despercebido, porque sempre as pessoas vão te olhar. Quem passa de carro fica olhando, quem passa a pé vira pra ficar olhando e chama atenção. Pode ser aquele dia assim, ó, que tu não quer que ninguém te enxergue, tu vai sair pra rua e tu vai chamar atenção. E a galera vai te chamar de rasta, e a galera vai te chamar de várias coisas. E vai vir gente trocar ideia e te perguntar se é cabelo mesmo, se tu lava. Cara, tem assim, ó, as mais diversas perguntas. E eu notei isso, sabe? Que as pessoas olham diferente e que as pessoas têm um pouco de medo e de receio. O porquê, eu não sei. Mas é uma coisa assim da cabeça de cada um, preconceito da cabeça de cada um, né? E com relação a isso, sim, eu tive que me tornar uma pessoa mais doce, mais gentil. Com relação à educação, eu sempre fui, né, uma pessoa educada, eu sempre fui uma pessoa educada, sempre
demonstrei isso, mas eu tive que demonstrar isso mais, assim, com mais, sabe? Eu tive que demonstrar com mais afinco a minha educação, a minha gentileza, a minha personalidade. Porque as pessoas, elas criam uma barreira, assim, elas têm um medo por causa da tua aparência, que tu acaba te obrigando a demonstrar que não é aquilo ali, que tu é uma pessoa do bem, né? Que tu é uma pessoa normal, só com o cabelo diferente. Então, imagina, né, gente, uma pessoa tatuada, com dread em toda a cabeça. Tinha vários piercings também. Hoje em dia eu não tô usando nenhum, tô com vontade de voltar a usar. Mas eu passei muitos anos usando piercings também. Eu tinha no septo, eu tinha no smile, eu tinha no lábio. E, cara, e é isso, sabe? São muitos olhares de curiosidade, de julgamento, de medo, de admiração também, porque muita gente também me dizia assim, nossa, que legal teu cabelo, nossa, que massa e tal. Hoje em dia tu já consegue ver nas empresas, nas lojas, nos mercados, ou qualquer outro setor de atendimento que tu chegue, tu consegue ver pessoas com cabelo diferenciado, com barba, os meninos com barba que antigamente não podia, que tinha que estar sempre barbeado. E tem gente que gosta de barba. Hoje em dia tu vê a galera usando barba, usando um cabelo black power, usando dread, usando trança. E ninguém mais precisa seguir padrão para se encaixar, porque não é isso que vai definir não é isso que vai definir a pessoa que tu é, não é isso que vai definir o teu trabalho, que vai influenciar no teu trabalho. Pelo contrário, eu acho que quem aceita, quem incentiva as pessoas a serem como elas são, a pessoa vai se sentir muito mais à vontade e vai ter um desempenho muito melhor, né? Então, que bom que hoje as empresas, elas estão mais flexíveis, que as pessoas estão menos preconceituosas. Claro que ainda existe preconceito, mas nada que não dê pra driblar e segue o baile, né, gente? A gente não tá aqui pra agradar todo mundo mesmo, a gente tá aqui pra se agradar. E não é isso que vai definir, né, nosso caráter e o nosso desempenho, né? Então, se vocês concordam comigo ou se tem alguma história para me contar, deixem aqui nos comentários, deixem o like para fortalecer. Gratidão por me acompanharem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.